E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e mais uma vez a gente vai falar sobre um tema que, bom, já tá meio atrasado. Não chega a ser uma novidade que eu seja o último a comentar um assunto, mas também não é novidade que eu seja aquele que vai trazer mais informações inéditas. Então talvez você já tenha visto essa história em algum outro canal, mas com certeza você não viu com tanta riqueza de detalhes quanto você vai ver no vídeo de hoje. Então a gente demora, mas também acrescenta, né? Tem que valorizar o passe um pouco também. Então, como eu realmente separei bastante coisa, vamos acelerar e começar logo a ver isso daqui. E aqui começa a história do dia em que o Peter Jordan do Ei Nerd tiltou um marxista, comunista, mandando ele pra Cuba. Literalmente. E o começo da treta foi com essa tirinha aqui. Vocês provavelmente já viram essa imagem que mostra a diferença entre igualdade e equidade. Uma página de neoliberais compartilhou a imagem, né, a tirinha corrigida, mostrando que, bom, você pode até ter igualdade e equidade aqui nesse cenário, mas se você tiver capitalismo, aí, mano, você tem caixote pra caramba pra todo mundo. E esse argumento se baseia em quê? Simples, né? Que o capitalismo realmente fez com que a miséria diminuísse como nunca antes na história da humanidade, né? Revolução industrial, com mais oportunidades de emprego pra todo mundo, fez com que, bom, praticamente todo mundo conseguisse ascender socialmente, e hoje você tem muito mais riqueza na sociedade do que você tinha nos tempos onde o livre mercado simplesmente não tinha nem recursos suficientes para conseguir acontecer devidamente. É um argumento clássico do liberalismo, neoliberalismo, libertarianismo, que o livre mercado e um mundo cada vez mais capitalista, na verdade, fez com que a qualidade de vida de todo mundo melhorasse pra caramba. Claro que o exemplo ainda continua sendo bastante ridículo, porque eles estão tentando assistir um jogo por cima da cerca, mas beleza, é um exemplo clássico que se utiliza aí, né? Então, vamos lá. O protagonista da nossa história, ou seria o antagonista? Depende da perspectiva, né? Todo mundo é o protagonista da sua própria história. Vamos deixar pelo menos ele com o título de protagonista, vai, já que ele passou tanta vergonha. O Peter vai ser o antagonista dele. Enfim, o nosso protagonista, então, o Luan, que inclusive colocou Vai pra Cuba no nome, né? Porque ele tá brincando com a piadinha que popularizou o perfil dele. O Luan compartilhou essa imagem corrigida, né? Ele mostrou que no capitalismo, beleza, você tem esse monte de caixotes e tal, e as pessoas têm bastante recurso, mas que embaixo disso tudo você tem uma pilha de ossos das pessoas que foram exploradas. Ele não ficou satisfeito em compartilhar essa versão, ele também compartilhou essa aqui, mostrando que não só o capitalismo é muito injusto, onde você tem uma pessoa com muitos recursos e outra pessoa sem recurso nenhum, como ele também enalteceu o socialismo, né? Então, o mundo perfeito é um mundo socialista, onde ninguém vai nem precisar dos caixotes porque todo mundo já tem direito a tudo. Tudo é de todo mundo e aí todo mundo vai ter acesso ao jogo, esse entretenimento que com certeza vai funcionar bem pra caramba, né? Entretenimento, assim, nesse universo fantástico e utópico do socialismo. E aí, ao se deparar com essa publicação do Luan, nós temos aquele que foi o motor de toda essa treta, sabe? O que deu, na verdade, a partida, né? O ponto de ignição disso tudo. Que foi o meu quase xará Fagner. O Fagner Alves respondeu à publicação do Luan falando: já que é assim, então vai morar em Cuba ou na Venezuela. Simples, né? Resposta clássica. O Fagner simplesmente viu o cara ali exaltando pra caramba o socialismo, e aí ele mandou aquele papo: se você gosta tanto assim de socialismo, por que você não se muda logo pra um país que é socialista, já que é maravilhoso? E aí o Luan quis bancar o engraçadinho, e ele nem fazia ideia do que estava por vir graças a essa sua respostinha. Ele perguntou pro Fagner: você paga a minha passagem pra eu ir morar em Cuba? Esse tweet já estava repercutindo bastante e foi assim que ele foi parar na timeline do Peter. Eu conversei com o Peter para esclarecer alguns pontos dessa treta toda e aqui, inclusive, ele me explicou que isso apareceu no perfil dele por causa daquela aba pra você, né? Eu acho que vai mostrando algumas sugestões com base em interações de pessoas que ele segue. Pelo jeito foi uma interação com a Bia, né? Ela compartilhou o Twitter do Luan e aí o Peter respondeu dizendo o seguinte: eu pago, eu falo sério. Eu pago pra você e pra um acompanhante também. Eu faria como um experimento social. Gostaria mesmo de saber se quem defende o país conseguiria morar lá. Acrescentaria algumas cláusulas no contrato na questão da desistência. Não fiz esse texto pra ironizar, eu falo sério. Caso ele tope, por favor, entre em contato. Então o cara perguntou: você paga a minha passagem pra Cuba? E aí o Peter falou: eu pago, mas a gente vai ter que fazer aqui um contrato pra ver se você, né, não vai acabar desistindo em algum momento, e a gente vê como é que rola. Você vai pra lá, vive realmente a realidade daquele país
E aí a gente vai ver se você continua achando que realmente Cuba é um lugar da hora, porque afinal de contas socialismo é maravilhoso. Porque esquerdista de fato vive passando pano pra Cuba, pra Venezuela. Muitos negam que sejam ditaduras, falam que não, lá é legal sim. Pô, já cansei de ver socialista falando, pô, eu já fui pra Cuba, achei maravilhoso. Os caras ficam lá turistando em Havana por, sei lá, uma semana. Aí eles conhecem só a parte de Cuba que o governo quer que o turista veja. E eles acham, não, pô, o lugar é bacana, bonito, funciona. Mas a questão não é essa. A questão é realmente ter uma experiência de alguém que vive lá. Tentar viver no país como um cubano viveria. Um cubano médio, vai. Só que aí, o Luan quis continuar dobrando a aposta e ele deu essa resposta aqui pro Peter. Salve, Peter Jordan. Minhas condições para eu ir morar em Cuba financiado por você são essas. Paga a minha ida, a da minha mãe e a da minha doguinha, que você compre uma casa em Cuba pra mim, que você financie os meus custos lá. Topa? Olha, o Luan, obviamente, é muito burro, porque ele é socialista, sei lá, comunista até. Não teria como ser diferente. Então, burro que é, ele não percebeu que isso aqui simplesmente matou completamente a argumentação que ele poderia tentar criar em cima desse caso. Afinal de contas, o que ele tá pedindo aqui pro Peter é basicamente para que o Peter crie pra ele uma bolha capitalista dentro de Cuba para que ele possa viver. No momento em que ele coloca essas condições para ir morar no paraíso socialista, para ir morar num país que coloca em prática a ideologia que ele defende, que ele fala que é incrível, ele precisa que um capitalista, ele precisa que um empresário banque toda a vida dele lá. Compre um lugar para ele morar e todos os custos que ele tiver, essa pessoa vai ter que cobrir. Ou seja, ele já tá esperando que o Estado não faça nada por ele. Ele tá esperando que um capitalista, empresário malvadão precise assumir o papel do Estado, assumir o papel do socialismo para fazer com que ele possa viver em Cuba sem nenhuma preocupação. Pô, mas aí fica muito fácil, né? Inclusive, olha que curioso, muitas pessoas até ressaltaram que ele fez questão de incluir a mãe dele no pacote. Que, obviamente, né? Cara, sério, o cara é muito uma piada pronta sobre esses revolucionários de Twitter. O maluco precisa da mãe dele lá, porque se não tiver a mãe, mesmo que o Peter esteja bancando tudo, quem é que vai lavar as cuecas dele, né? Quem é que vai limpar a casa? Quem é que vai cozinhar pra ele? Pô, não dá, não dá. E pior que, assim, realmente, depois dessa treta acabou ficando bem claro que ele tem, sei lá, acho que mais de 30 anos, se não me engano. Ele não trabalha, ele só estuda e ainda mora com a mãe. Só passando as informações aqui pra você, mas daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais nisso. Então, pro cara morar num país socialista, ele precisa ser bancado por um capitalista malvadão. Maravilhoso. Simplesmente, na proposta, ele já perdeu completamente o argumento, só que ele nem se deu conta, porque como eu falei antes, né, socialista, mano, você espera que ele consiga raciocinar sobre a própria ideologia? Ele nem percebeu que isso aqui era uma admissão de derrota já nos termos dele. E aí o que aconteceu depois disso? Aqui tem uma coisa que muitos de vocês não sabem. Ele começou a pentelhar bastante o Peter, na verdade, ele achou que tava por cima nessa hora. E aí ele começou a compartilhar o Twitter dele de novo, falou, me ajudem a ir pra Cuba, não dá pra mandar DM pro Peter no Twitter, marquem ele aqui, para que ele financie a minha vida em Cuba. Prometo que faço vlogs semanais. Então ele tá falando, ó, aceitei a proposta, aceitei mesmo. Ele ficou sacaneando o Peter esse dia inteiro, tá? É o dia 26 de maio, ele passou o dia inteiro só zoando isso, fazendo piadinha. Aí como o Peter viu que ele não tava levando a sério, que era tudo uma grande piada pra ele, ele simplesmente apagou os tweets. Isso foi uma das coisas que eu conversei com o Peter. Ele falou que, mano, ele viu que o cara tava só aloprando, o Peter tava ocupado nesse dia, né? Geralmente o Peter não fica só o dia inteiro à toa no Twitter, que nem o cara aqui que tem todo esse tempo pra fazer isso. Então ele foi fazer as paradas dele lá, tava trabalhando, nem viu toda a repercussão que esse caso teve, ele simplesmente apagou, porque viu que o cara não tava levando a sério, e seguiu com a sua vida. Nisso, o Luan, cara, sério, ele passou o dia inteiro falando disso, e pentelhando, e falando, eu coloquei aqui os meus termos e o Peter não tá aceitando, tá fugindo. Saca só essa sequência. Oxe, Peter, desistiu? Aí aqui ele começou a mostrar, apagou os tweets. Tá desistindo? Tá regando? O que aconteceu? Ele começou a zoar o Peter com isso aqui, mano, isso aqui já é uma parada antiga que os lacradores costumam usar pra tentar atingir o Peter, porque ele fala aqui, qual que é o segredo pra ser rico antes dos 30 anos? Tem um vídeo dele, acho que no canal Nerds e Negócios que ele fala sobre isso, né? E também tem um vídeo onde ele conta a história do pai dele, e aí tem aqui a thumbnail, meu pai multimilionário. E aí ele fala, qual que é o segredo pra ser rico? Pô, é só você ter um pai multimilionário, aí você vai herdar tudo, assim fica muito fácil.
Só que tem um detalhe, eles comentam sem saber a história do Peter, sem conhecer, sem sequer assistir os vídeos. O Peter já explicou isso aqui várias vezes. Realmente, o pai do Peter teve muito dinheiro em algum momento da sua vida. Só que quando o Peter nasceu, ele já tinha perdido tudo. Ele não tinha mais nada. E o Peter, na verdade, ele cresceu em condições bastante humildes. E ele, cara, ele não ganhou, ele não herdou um tostão do pai dele. Nada. Toda a fortuna que o Peter tem hoje, ele realmente construiu por ele. A única coisa que ele teve foi, sei lá, ajuda pra terminar a escola, e é isso. Todo o resto o Peter construiu por si próprio. E muita gente nem faz ideia, mas o Peter, ele criou o site Cifras e depois o site Letras, e basicamente ele popularizou aqueles acordes que você vê em todo site de cifra hoje em dia. Ele programou aquilo, colocou no site. Isso, além do nome do site, né? Cifras, Letras, ser um nome muito bom. Ele conseguiu popularizar muito isso. Então, pô, se hoje você acessa qualquer site de cifras aí, tira rapidinho as músicas que você gosta, vendo lá os desenhos dos acordes, cara, você deve muito ao Peter, porque ele foi o cara que, sei lá, implementou o sistema aqui no Brasil através desses sites, e foi assim que ele começou a construir todo o seu império. Então, apesar dos militantes idiotas ficarem zoando, ficarem usando isso para tentar desmerecer o Peter, ele não é um herdeiro. Ele realmente é um cara que conseguiu se reerguer assim, do nada. Tem vídeos antigos do Peter, antes de construir toda a sua fortuna, que você vê o cara morando num lugar bastante humilde, passando fome. Ele falou que ele chegou a passar fome mesmo. Uma realidade completamente diferente do que essas pessoas imaginam, né? Vendo simplesmente esse meme sem tentar se informar sobre como realmente foi a vida dele. Ele até me contou a história dele com mais detalhes, mas eu nem sei o que cabe trazer aqui. De qualquer forma, você pode conferir a história do Peter com imagens, inclusive, nos canais dele, nos vídeos dele. Então, como esse não é o foco de hoje, vamos seguir em frente. Ah, só vale comentar, né, que foi o Thiago Santinelli, o humorista queridinho da esquerda do momento, que fez piada com pessoas com síndrome de Down, se eu não me engano, mas tudo bem, ele pode porque ele é esquerdista revolucionário, então o pessoal passa um pano. Como o Luan passou o dia inteiro enchendo o saco do Peter, ele não tava levando a sério, tava realmente só tirando uma onda. Em alguma dessas publicações, o Peter acabou comentando: pô, ter dinheiro pra uma passagem igual a ficar rico. Luan, tu é vagabundo, cara. Não é pessoal, eu realmente desejo que você tenha sucesso na vida, mas a realidade é que agora, hoje, você é um vagabundo. E o Luan respondeu: o Peter, como todo riquinho metido a coach, segue a risco o estereótipo da direita que acha que todo estudante é vagabundo. Aí ele sentiu claramente isso, né? Porque o pessoal tava falando: mano, você tem mais de 30 anos na cara, mora com a sua mãe, não trabalha, só estuda. Não tinha como não ser, né, um socialistinho de Twitter, um militantezinho de Twitter. Pô, parece que foi escrito, assim, no estereótipo máximo. Aqui vai uma verdade cruel pra você, ô Luan. Você é muito mais playboy, você é muito mais mimado, você teve muito mais uma vida de herdeiro do que o próprio Peter. Porque esse luxo que você tem de poder viver uma vida de estudante com mais de 30 anos, morando ainda com a sua mãe, foi um luxo que o Peter não teve. Então você tá tentando pra caramba desmerecer tudo que o cara construiu, falando que ele é simplesmente um herdeiro. Mas, cara, a verdade é que em condições muito inferiores às que você tem hoje, ele conseguiu construir sim toda a sua fortuna, toda a sua riqueza. E você, pois é, ainda é um vagabundo sustentado pela mãe. Ah, mas ele é estudante. Que adianta ser estudante e ser burro desse jeito? Pô, passa a vida inteira só estudando e continua um idiota. Aí, pô, é complicado. Difícil não falar que é vagabundo. Te falta, Luan, colocar um pouco a mão na massa. Mas vamos lá. Ele ficou sacaneando, tirando onda. Cara, ele passou... Até hoje ele tá nessa de ficar zoando os herdeiros. Ó, hoje aprendemos que não devemos chamar herdeiros de herdeiros, porque senão eles ficam irritados. Até a próxima, camaradas. E vale dizer, tá, que essa implicância toda que eles têm com herdeiros também é imbecil. Porque o herdeiro pode até não ter lá grande mérito ou mérito nenhum na fortuna do seu pai. Só que a herança, como eu sempre falo, ela não é mérito do herdeiro necessariamente, mas ela é mérito de quem construiu tudo aquilo. Então, o herdeiro é simplesmente o resultado de uma pessoa que lá atrás se esforçou pra caramba pra conseguir construir tudo que conseguiu deixar pros seus filhos. Claro, considerando que a pessoa construiu a sua fortuna de maneira limpa, correta, justa, idônea. Mas não, realmente parece um conceito muito absurdo. Um pai que passou a vida inteira trabalhando, ralando e conseguiu, graças a isso, dar uma condição legal pros seus filhos. É uma parada, pô, muito, muito injusta mesmo. É injusto.
É injusto o pai oferecer uma vida boa pro seu filho depois de trabalhar e se sacrificar tanto. A gente tem que tirar essa grana dele, entregar pro Estado redistribuir, porque aí sim ele vai saber o que fazer com esse dinheiro. Bom, vamos seguir. Aí ele começou a dar RT em quem tava tirando onda do Peter também, ó. Grave! Herdeiro e propagandista do regime brasileiro se manifesta publicamente oferecendo imigração ilegal a tuiteiro. Internauta sugere. Paga pra mim, pra minha mãe e pro meu doguinho que eu vou. Em Nerd nega condições e ativa sua horda de incels ao ataque. Detalhe que o Peter não falou nada pra instigar o público dele, ele simplesmente fez aquele comentário. Claro, muitas pessoas vão lá reagir ao comentário do Peter, isso é óbvio, só que quem passou o dia inteiro atiçando, não necessariamente seu público, você pode até falar, pô, mas o público do Peter é muito maior que o público desse cara, só que o Twitter não funciona assim. Quando você fura a bolha, cara, o tanto de revolucionário de Twitter que tem lá dentro, mano, é bizarro. Então assim, esse cara passou o dia inflamando esses revolucionários de Twitter e jogando todos eles contra o Peter. Então ele tá falando que, os incels estão vindo me atacar, mas ele sim tava ativamente tentando jogar todos os comunistinha, os socialistinha de iPhone, revolucionário de Twitter, pra cima do Peter, pra ir cobrar dele. A gente vai ver isso. Olha quantas publicações instigando essa galera o cara fez, ó. Peter apagou o Twitter no dia ele me chamava de vagabundo. Ah, por quê? Falando que, tá apagando as coisas, tá fugindo. Ó, o Peter apagou isso aqui. Postou de novo. E aí ele começou a compartilhar um monte de meme, dando a entender que ele aceitou as condições do Peter. O Peter que acabou arregando, acabou fugindo, quando ele mostrou, eu aceito se você fizer desse jeito. E agora, covarde, fugiu? Novamente, tentando inflamar os revolucionários do Twitter. Então aqui a gente tem um. Se você quiser, eu financio a sua vinda pra Cuba. Duvido aceitar. Eu aceito. Oh, meu Deus, entrou em desespero. Aí aqui, 2. É sério que tu aceita? Sim, camarada e nerd. Aí 3. Mas que droga, Peter, você prometeu. 4. Falaram que pagam pra ir pra Cuba. Pediram meu Pix. Peter Day Nerd disse que vai custear tudo. Eu já perdi a conta. Esse aqui é o quinto? Acho que é o quinto, né? Aqui colocou a comparação dos dois tweets. Primeiro ele achando que tava legal. Aí o cara aceitou. Oh, meu Deus do céu, estou desesperado. Mais um aqui, eu falei os meus termos, Peter. Vai aceitar ou não? Nossa, que intimidador. Outro, eu aceito, Peter. E aqui o Peter desaparecendo. Vocês viram que não foi exagero quando eu falei que o cara passou o dia inteiro inflamando o público dele, instigando os revolucionários de Twitter pra cobrar o Peter, porque não, eu aceitei os termos, olha só, o Peter que tá fugindo. E aí depois de fazer isso, depois de passar o dia inteiro enchendo o saco do Peter e tentando jogar a bolha dos revolucionários de iPhone pra cima do Peter, ele finalmente conseguiu. Olha só, numa publicação completamente aleatória, num tweet que o Peter tava falando do filme da Barbie, ele falou, anotem, Barbie vai ser um filmaço, sem zoeira. Se não for, eu faço vídeo vestido de quem? Teve uma enxurrada de comentários sobre esse caso. O pessoal cobrando do Peter, falando, e aí, qual é, vai arregar? Olha isso, mano, teve 381 comentários, quase todos eram sobre isso. E eu peguei aqui alguns pra ilustrar isso, ó. O Luan disse que aceita, mas você bloqueou ele na DM. Entre em contato com eles pra você passar o dinheiro da passagem. Mais um, ó, Peter... Paga e ignora o cara, não, pô. Mais um, compartilhando o tweet do maluco ali, ó. E outro. E a viagem no ano pra Cuba, vai pagar ou não? Como se o Peter é que estivesse fugindo. Peter, responde o cara, vai. Perfilzinho, ó. Foi esse martelo no nome, Camila, muito bem, hein? Ou seja, nesse momento, o feed do Peter virou só isso. E foi isso que aconteceu. Então, pro Peter, o que tinha rolado? Ele foi lá, fez aquele comentário, viu que o cara tava só fazendo palhaçada, o cara ficou o tempo inteiro enchendo o saco, fazendo piada com o Peter, falando que ele era um herdeiro, mimado, não sei mais o que. Aí o Peter simplesmente foi lá, respondeu aquela parada, falou que, mano, você é um vagabundo, cara, beleza, então você vai só aloprar, ok. Apagou os tweets, justamente porque o cara ainda tava reclamando que, tá mandando a bolha de incels dele pra cima dele. Então o Peter simplesmente apagou os tweets porque, beleza, então vamos colocar panos quentes e acabar com tudo isso. Aí o cara começou a falar, apagou por quê? Tá com medo, jogou toda essa bolha dos revolucionários de Twitter pra cima do Peter. O feed dele virou só isso, aí depois de um tempo ele abriu o Twitter dele e viu, mano, só tem isso aqui no meu perfil, só tô recebendo esse tipo de coisa. Acho que vale mostrar, né, que o Luan tava reclamando, ó, em nenhum momento ele pediu pros seguidores dele te atacar, chega de vitimismo que tu já passou vergonha demais por hoje. Aí precisa mandar, ele falando que, nossa, tinha um monte de gente atacando ele por causa da invertida que o Peter acabou dando. E obviamente, mesmo que o Peter tivesse se retirado da treta, o público tava lá falando pra ele, mano, você é um idiota, né? Você tá querendo que o cara banque a sua vida inteira lá? Como é que você vai dizer que você tá defendendo o socialismo desse jeito? Se você vai ser bancado por um capitalista? Aí ele começou a falar isso, pra meio que responder essas pessoas. E o Peter quer pagar a passagem, tu ainda quer uma pensão, meu amigo, se for pra pagar só a passagem, eu faço um empréstimo e eu vou. Tá, mas a questão não é essa, seu idiota. Você que tinha falado, você paga minha passagem, você tinha feito essa proposta. Você vai pagar minha passagem pra Cuba? Se for pra realmente morar em Cuba sendo bancado por um capitalista, não faz sentido. Que experimento social seria esse? Você não estaria vivendo o socialismo.
A questão é essa. Você não acha que o socialismo te dá tudo, que o socialismo é perfeito? Que se o Estado vai recolher o imposto de todo mundo, ele vai conseguir redistribuir tudo isso e aí todo mundo vai ter acesso a tudo? Não, porque em Cuba você tem acesso à saúde, à educação, você tem acesso a todas essas coisas, porque o socialismo te dá acesso a todas essas coisas, sem você precisar nem trabalhar, né? Porque trabalho é muito opressor. Então, pô, vai pra Cuba e aí você pega tudo isso do Estado, não precisa de um capitalista te bancando. E ele continua, ó, se for pra pagar só a passagem, eu consigo, a não ser que a proposta agora seja pagar pra eu ir de turista, se for, ok. Agora, se é pra pagar só a passagem pra eu morar lá, nada feito. Ou seja, cara, sério, é muito caricato, mano. Porque se for pra ir lá turistar, conhecer um pouquinho de Havana e depois voltar, beleza. Mas se é pra viver a experiência de morar num estado, num governo socialista, se é pra realmente provar que Cuba é um lugar da hora, assim, que tem tudo de graça, que tem saúde de graça, saúde de qualidade de graça, educação de qualidade de graça, se é pra provar isso, pô, não, aí você não pode, aí você precisa que o cara te banque. O cara simplesmente não faz sentido. Continuou reclamando, Peter Jordan quer que eu vá pra Cuba e chegue lá e ganhe a vida do nada, só com a passagem de ida. Aí quebra, né, Peter? Você faria isso também num país capitalista, mas peraí, o que você tá querendo dizer? Que você vai precisar trabalhar pra você conseguir bancar as suas necessidades no socialismo também? Ué, pô, mas o discurso não tá funcionando muito bem. E eu vou te falar, cara, algumas pessoas falaram disso aqui, acho que vai entrar depois. Eu já vou dar uma pincelada aqui. Eu conheço muita gente que foi morar em país capitalista, foi morar nos Estados Unidos, foi pros Estados Unidos com praticamente nada, assim, ó. A roupa do corpo, uma reserva pequena que conseguiu fazer aqui e conseguiu se virar, conseguiu viver lá, conseguiu se estabelecer. Então, sim, é possível fazer esse tipo de coisa. Cara, tem muita gente que sai daqui pra morar nos Estados Unidos e começa a ganhar muito mais lá do que ganhava aqui, fazendo a mesma coisa. Sendo o mesmo profissional, com a mesma qualidade, vai lá e começa a ganhar muito mais dinheiro. Sem ter nada garantido no país. Não tem nada garantido. Simplesmente vai lá pra ver se funciona e realmente funciona, consegue. Conheço gente que foi pra lá e mesmo como imigrante ilegal, tá? Sem as condições devidas, ainda assim conseguiu se manter, conseguiu fazer assim, sabe? Tipo, conseguiu, cara, com trabalhos, cara, simples, assim, braçais, limpando casa, sendo garçom, trabalhos que muitos imigrantes ilegais conseguem fazer. Mesmo nessas condições, a pessoa conseguiu ficar lá, se manter, contando basicamente com as ofertas de trabalho que ela tinha, porque é um país que tem muito emprego a oferecer, e onde as negociações são bem mais fáceis. Mas enfim, vamos seguir em frente. Ele continuou de gracinha, deu retendo isso aqui, somos todos cubanos, influenciador liberal e herdeiro Peter Jordan se oferece a pagar viagens de Luan para Cuba sem financiar os custos. Surge então nova modalidade de te mandar dormir na rua e passar fome para provar que o país é ruim. Mas pera lá, por que você iria dormir na rua e passar fome se o governo cubano é tão lindo, maravilhoso e é o socialismo e você tem acesso às coisas de graça? Pô, o Peter já ia bancar a passagem, o cara não tem nada que ele possa levar pra, pelo menos assim, é um ponto de partida dele. Ele não construiu nada aqui realmente no Brasil. Não, o pessoal tá realmente mostrando que as convicções dos socialistas, dos defensores de Cuba são muito fortes. Aí ele começou a justificar também, né? O pessoal tava chamando ele de vagabundo. Ele falou, ó, eu faço mestrado, consegui uma bolsa de estudo recentemente. Sigo me qualificando e em busca de novas oportunidades. Posso não ter muito dinheiro, mas pelo menos o que eu tenho eu não precisei herdar de ninguém. Beleza, então convença a si mesmo. Essa realidade dura eu já joguei na cara do Luan, né? Já falei, mano, você é muito mais privilegiado, você é muito mais mimado e teve mais condição de herdeiro do que o próprio Peter. Não foi essa a diferença entre vocês. Não é por isso que o Peter conseguiu construir a fortuna dele e você não. E aí, depois de passar o dia inteiro pentelhando o Peter e falando, ih, arregou, apagou as mensagens e tal, o Peter finalmente voltou pro Twitter, viu, né, o que tava rolando lá, e aí respondeu, eu tinha apagado porque o Luan tava zoando, mas se ele topar eu faço fácil, bora Luan, aceita, sim ou não? Só que o Peter tava falando, as condições que você ofereceu eram as de pagar uma passagem pra você ir pra Cuba, mostrar que o país é legal, funciona, que o socialismo é maravilhoso. Essa foi a sua oferta. O Peter disse isso. E aí foi um desses tweets que acabou sendo excluído. E o Luan tinha respondido, eu não falei isso pra você, eu falei pra outra pessoa. A proposta pra você é outra. E é a que tá no meu feed. Ou seja, porque o Peter é um capitalista com dinheiro, empresário, malvadão, aí a proposta pra ele tem que ser diferente da que ele fez pra um anônimo no Twitter. Só que quando o Peter viu isso, o que ele fez? Ele falou, não, beleza então, a proposta tem que ser pro Fagner,
né? O cara lá do começo da treta. Então o Peter foi atrás do Fagner e perguntou pra ele: cara, então você aceita as condições dele e eu te banco? Simples assim. Já que essa proposta valia pro Fagner, então o Fagner aceita, ele paga a sua passagem pra Cuba, você vai lá e a gente vê como é que você se sai, se realmente o país é tão legal assim. O Fagner viu a publicação do Peter e respondeu: alô, Peter Jordan, eu ainda tô aqui e eu aceito, mano. E vamos pros Estados Unidos, meu povo. Aí o Peter respondeu: boa, o Luan só precisa aceitar a sua proposta agora. Aquele foi mais um dos tweets que o Peter tinha excluído, né? Mas esse era o conteúdo do tweet, basicamente. Ele falando: bom, então o Fagner é que aceita a proposta, já que tem que ser pra ele, e aí a gente faz acontecer desse jeito. O Peter banca o Fagner banca o Luan. E aí, obviamente, o Luan não quis, né? Não quis, porque ele já deixou bem claro que ele não confia em Cuba, ele não confia realmente no socialismo, ele não acredita que Cuba é um lugar tão da hora assim, e começou a desconversar, ó. Ai, mas eu só pedi a mesma oportunidade que um herdeiro tem, não sei por que a galera se doeu tanto com isso. Ué, cara, mas não é você que vive falando que herdeiro não tem mérito nenhum? Por que você quer ter a oportunidade de um herdeiro se o herdeiro não tem mérito? O que você provaria vivendo em Cuba como um herdeiro numa bolha capitalista? Você conseguiria provar que Cuba é um lugar legal pra quem tem muita grana e não depende do socialismo do país? Bom, isso já tá muito óbvio essa altura do campeonato, né? Não preciso ficar repetindo. No dia seguinte ele continuou falando que o Peter que tinha regado, ele falou: ó, se vocês entrarem lá no perfil do Peter Jordan, vão perceber que ele apagou todos os posts em que ele falava sobre mim. Por que será? Vai pra Cuba, regão! Falando que o Peter tava querendo intimidar o cara, mas no final das contas ele é que foi covarde. Parece que alguém foi alertado pelo jurídico, hein? É por nada não, mas me parece que não sou eu o arregão. Isso porque, como a gente viu, o Peter não aceitou as condições de comprar uma casa pro cara em Cuba, bancar a vida dele com a mãe dele e a doguinha também, ao invés de simplesmente pagar a passagem pra ele mostrar que dá pra se virar em Cuba graças ao socialismo utópico e perfeito. Ele continuou dando justificativa, né, pra falar não, porque tem que ser naqueles meus moldes, né, tem que ser segundo as minhas condições. Tava respondendo isso aqui, ó. Ir com a condição de tudo pago é fácil. Quero ver ir só com a passagem de ida na condição de não poder voltar por no mínimo 5 anos. Não defende tanto o regime do local? Engraçado que todos, literalmente todos os socialistas de iPhone, quando tem férias, sempre vão pra América ou pra Europa. Aí ele respondeu: e com passagem só de ida pra qualquer país do mundo, sendo socialista ou não, seria certeza de dificuldades financeiras. Essa galera precisa sair da bolha e pensar um pouco. Bom, eu já falei, conheço pessoas que foram para os Estados Unidos e que em pouquíssimo tempo conseguiram se estabelecer lá, muitas vezes conseguiram rapidamente chegar num padrão de vida melhor do que o padrão que eles tinham aqui no Brasil. Algumas dessas pessoas vocês conhecem até, vocês que acompanham o canal. Um outro comentário falando: só lembrando que milhões de pessoas entram ilegalmente nos Estados Unidos para começar do zero, e você aí negando passagem para o sistema econômico que você tanto admira e apoia. Ou melhor, pede pro Peter para você ir para a China, para ver como o governo socialista chinês ajuda o seu povo. Aí ele tentou inverter: se é tão fácil assim, vai você para os Estados Unidos. Aliás, todos que curtem, tá aqui a dica do cacelixo. É super simples chegar nos Estados Unidos ilegalmente e começar do zero sem droga nenhuma e ganhar a vida. Vão lá, confia. Olha, não que seja super simples, mas é possível. E sim, tem muita gente que faz isso. O que é fato, só um animal tentaria negar, é que é muito mais fácil, sim, você fazer isso nos Estados Unidos do que em Cuba. Tanto que você tá negando de todas as formas fazer o que muitas pessoas fazem pra ir pros Estados Unidos ganhar a vida e crescer lá, só que em Cuba. Porque você sabe que em Cuba você não vai conseguir. Aí, óbvio, ele até não lançou esse papo, mas muita gente começou a falar: se o Peter acabar com o embargo econômico de Cuba, aí beleza. Aí eu aceito também a proposta. O velho papinho, né? De falar que a culpa é dos Estados Unidos malvadão pelos embargos que coloca em Cuba. E não por Cuba ser uma ditadura. Nunca é culpa do sistema, né? Do socialismo, não. Essa treta acabou chegando em tudo que é lugar. Chegou no MBL também. E aqui teve uma interação interessante. O Guto Zacarias do MBL falou: silêncio, o socialista de Twitter acabou de provar a máxima. O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E aquele papo de basta trabalhar num país socialista para que o papai Estado te forneça moradia, comida e assistência. Que custo você teria? Não é tudo de graça? E o interessante dessa interação foi que o Easy Nobre entrou na conversa também e fez essa pergunta. Uma pergunta séria. Alguém que não é cubano teria direito a essas coisas? Eu suspeito que não, mas eles estão todos argumentando como se o governo cubano fosse dar esse tipo de apoio a um estrangeiro. É interessante essa pergunta, e a resposta do Guto também é interessante. Ele respondeu: Easy, não sou eu quem fala isso, afinal eu sei que não existe paraíso na Terra. Os comunistim, que nunca saíram nem dos seus estados, que falam que, apesar das sanções econômicas,
Cuba consegue fornecer moradia, alimentação e ensino de qualidade para todos os seus cidadãos. Talvez não ofereceriam para estrangeiros mesmo, assim como não oferecem nem para os próprios cubanos. Reclama com quem propaga essa ideologia, amigo. Exatamente esse é o ponto. A questão não é se ele conseguiria ou não acesso a esses recursos, porque os cubanos não têm acesso a esses recursos. Esse é o ponto. Os caras falam que funciona, que realmente existe esse paraíso na Terra, porque afinal de contas é o socialismo, né? Então a educação de Cuba é de qualidade gratuita. A saúde em Cuba é de qualidade gratuita. O governo cuida sim das pessoas. Só que isso é mentira. E a gente sabe que é mentira. Quem fica falando que isso acontece são os comunistinhos, como falou o Guto Zacarias. Claro que o cara não conseguiria nada disso se ele fosse pra Cuba. O papo de mandar a galera pra Cuba é justamente porque todo mundo sabe que isso é simplesmente uma fantasia comunista. Porque a gente sabe que na prática ninguém realmente se sujeitaria a esse tipo de coisa, porque, no fundo, mesmo quem propaga essa ideologia sabe que é tudo mentira, que é tudo balela. Mas incrível foi que o Luan também tentou responder o Easy. E aí ele falou, resposta séria, quem fala que Cuba é um paraíso na Terra não são os comunistas socialistas, são os liberais. Ah, tá. Mano, olha... Cara, não, esse maluco é um animal. Alguém vai cair nesse papo? Não são os comunistas socialistas que falam que Cuba é um paraíso, não são os liberais. Hã? Mesma coisa sobre estrangeiros terem direito a isso ou aquilo. Quem tá dizendo isso são os nerdolas nos comentários. Tudo sempre em tom de deboche. Falou o cara que passou o dia inteiro só debochando de todo mundo que tentava conversar seriamente com ele. Que tentava realmente abrir diálogo. Ele passou o dia inteiro debochando do Peter, que fez a proposta, como o Elivans falou, seriamente no começo. Mas se alguém vai debochar dele por ele só ter falado merda o dia inteiro, aí é porque eles não sabem o que estão falando. Aí é porque são os liberais que estão querendo dizer que Cuba é um paraíso na Terra. Não, cara, é o contrário. Não faz sentido essa ser uma narrativa liberal. Pessoas de direita falam isso justamente pra provar que nem os comunistas e socialistas acreditam nessa narrativa fantasiosa que eles criaram sobre o lugar. Aqui, ó, uma pessoa respondendo ele. Como todo bom socialista bancado pelos pais, que milita do PC de sua casa com uma comidinha quente da mamãe e Coca-Cola gelada, essa é a prova de que se dizem comunistas, mas gostam das benesses do capitalismo. Pode ter sido um tanto debochado, mas o cara apresentou um ponto. E a resposta do Luan foi, não usará computador nem beberá Coca-Cola gelada, senão não herdará o reino de Marx. Quem é que só responde tudo com um debochezinho, hã? E a treta ainda terminou com uma cereja do bolo, saca só. Alguém comentou, né, numa dessas tantas publicações. Eu vim ver quem é o imbecil lacrador afetado que tá passando vergonha no Brasil inteiro. Tô procurando seu tweet pra tirar onda. E aí o Luan respondeu, já ouviram falar da ilusão da maioria? Esse é um ótimo exemplo. Esse cara jura que eu tô passando vergonha no Brasil inteiro. Isso é coisa de bolha, e ele só vive nela, tendo essa ilusão de que ele faz parte da maioria. Imagine num contexto eleitoral. Quis lacrar ainda falando, ele acha que eu tô passando vergonha no país inteiro, cara, o maluco tá numa bolha, não sabe de nada. Alguns dias depois, e o próprio Luan tuita isso aqui. Vim hoje pra uma reunião de trabalho. Aí a professora, fiquei sabendo que você vai pra Cuba. Meu Deus, já tá geral sabendo disso. Ué, mas não era uma bolha? Não era uma bolha? Não era a ilusão da bolha que o cara achou que fazia parte de uma maioria, não sei o que. Ué, tá todo mundo sabendo, tirando onda. Até numa reunião de trabalho, a professora mandou essa pra você? Putz. E tem mais, cara, se liga, ele continuou reclamando. Pelo visto, qualquer coisa que eu postar vai ser motivo pra ser ridicularizado, né? Espera esse fã no escroto do Peter sair do meu pé e seguir a vida. Então, ué, mas o cara tá numa bolha, mano. Como assim? Quer dizer que o pessoal tava te zoando em tudo quanto era publicação, em tudo quanto era lugar, pra onde quer que você fosse, o pessoal tava te sacaneando por causa disso? Então você passou vergonha pro país inteiro mesmo, né? Ele teve que reclamar até dos supostos comunistas, ó. Supostos comunistas vindo nos comentários constantemente me atacar, dizendo que tudo que tá acontecendo, ataques horríveis que vocês já sabem, é culpa minha e que eu mereço tudo isso. Comunistas de Taubaté vocês, né? Ué, você constrangeu toda a classe, né, mano? Você passou vergonha, você claramente mostrou que você não tem como defender a ideologia, as coisas que você acredita. E aí, pô, o pessoal ficou... Os comunistas ficaram irritados, tipo, mano, você tá fazendo os comunistas passar vergonha, pelo amor de Deus, para, isso tudo é culpa tua, mano. Você tinha que se sacrificar pelo bando, né, cara? É assim que funciona. Ele meteu essa aqui, isso aqui ainda foi no primeiro dia, ó. Rico se sente no direito de fazer experimento social com pobre. Nada mais capitalista do que isso. Mano, cada distorção. É muito idiota, cara. É muito idiota. Se sente no direito de fazer experimento social. Cara, você perguntou se alguém te pagaria a passagem. Você perguntou pro Fagner, você me paga a passagem? O cara simplesmente foi lá e falou, olha, eu pago. Se você quer, eu pago. A gente pode fazer até, né, ver como isso sai como um experimento social. Não é que ele se sente no direito. Ele simplesmente fez uma proposta. E você teria aceitado. Só que, óbvio, em condições ridículas. Então, não, ele não se sente no direito.
você falou, você paga a minha passagem, eu vou. Ele falou, então eu pago. E a gente vê como é que rola. O cara quer meter essa daqui, que é rico se sentindo no direito de fazer experimento social. Não, cara. Isso é livre mercado. É realmente assim. Ele te faz uma proposta, você pode aceitar ou não. Então não é que ele se sente no direito que é de fazer uma proposta. Qualquer pessoa pode fazer uma proposta, por mais ridícula que seja. Só que a outra pessoa, se for muito ridícula, provavelmente não vai aceitar. E é isso, mano. O negócio ele é fechado quando as duas partes concordam. Olha que maravilha. E aí eu coloquei esses tweets no final, porque ele confirma o que o Peter falou, ó. Aqui, o Peter tinha dito, eu apaguei porque o Luan tava zoando. E aí ele vai lá e responde, o próprio cara sabia que eu tava zoando com a cara dele. O final da história é ele me chamando de vagabundo por algo que ele mesmo disse que eu tava zoando. Pistolou com a zoeira. Querendo falar que... Não, foi o Peter que sentiu. Que simplesmente apagou os tweets porque não queria dar mais pano pra manga, mas você passou... Cara, você sentiu pra caramba. E aqui, ó. Eu não pedi pro Peter comprar minha passagem pra eu morar em Cuba. Quando ele disse que pagava, eu dei os meus termos. É óbvio que era zoeira minha. Nem ler vocês podem mais. Enfim, aqui ele tava respondendo um blog que tava tirando onda com a cara dele. Eu não entendo, tava zoando o cara. O Não Entendo também acabou apagando a publicação, porque foi corrigido pelo Luan. Enfim, aqui ele simplesmente deixa claro que sim, era tudo zoeira dele, né? Ele nunca teve a intenção de aceitar, de ir morar em Cuba, porque ele sabe que é uma merda. A verdade é essa. Porque ele sabe que, por mais que ele queira defender que o socialismo é incrível, maravilhoso, ele sabe que essa bosta não funciona em lugar nenhum. E que especialmente nos países aqui da América do Sul que tentaram implementar foi uma desgraça completa e que por isso não vale a pena. Não, é melhor ficar no Brasil mesmo. É melhor ficar no Brasil. E é isso. Foi uma grande zoeira, mas a gente pôde rir bastante do Luan e ver na prática como essa gente não acredita no que fala. Quando a ideologia é posta à prova, o resultado é esse que vocês viram. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu prometi, a gente aprofundou bem mais, colocou alguns elementos ali que os outros canais acabaram não pegando. Eu acho que eu consegui até trazer um pouco da perspectiva do próprio Peter nessa treta, já que eu conversei diretamente com ele. E foi isso. Então, agora vocês sabem com detalhes o dia em que Luan foi mandado pra Cuba e acabou arregando. Curte o vídeo, compartilha, passa adiante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá essa força. Como o Peter apagou os tweets, foi difícil de organizar tudo pra tentar contar pra vocês como é que aconteceu numa ordem mais ou menos cronológica. Então, pô, pelo menos um like aí por todo esse trabalho, eu acho que eu mereço, né? Conto com o seu apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal.